Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a mais este encontro do nosso Evangelho no Lar, que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 20 horas, tá bom? Então, toda quarta-feira você pode sintonizar aí a Rádio Fraternal. Nós estamos aí em diversas plataformas, né, Mara? No YouTube, né? TV Fraternal. Você pode acompanhar pelo YouTube, né? Sim. Você vai acompanhar isso, se estiver pelo YouTube, acompanha aí embaixo, né? Todo o nosso programação de hoje do Evangelho no Lar. E a gente pede para que vocês também disparem tudo que nós, né, estamos falando aqui, disparem para os seus inúmeros conhecidos, para que o Evangelho possa chegar muito mais para as pessoas, né, para as pessoas que precisam ouvir um pouquinho sobre o que a gente fala aqui. Nós falamos o quê? Sobre a palavra de Deus, né, sobre a palavra de Jesus. Então todos nós precisamos em algum momento ouvir sobre isso, né? E nós que estamos aqui somos o que talvez os mais necessitados, né, William? Com certeza. Nós estamos aqui, mas é o que mais, talvez a gente precise mais ouvir várias vezes para entender tudo que foi ensinado pelo Mestre, tá bom? A Rádio Fraternal, nós temos aqui na nossa mesa, isso, a Mara vai mostrar aqui, ó, o livro azul, né? O que é esse livro aqui, ó? Esse livro aqui, semanalmente, vocês podem aí, quando vocês entrarem aí para nos acompanhar, vocês podem mandar o nome das pessoas, né? Sim, uma intenção, uma oração, né? Mesmo as pessoas que já partiram, né? Desencarnados, né? Ou pessoas que precisam de uma oração da noite, né? Então, que as orações da noite, as vibrações da noite, possam ir para essas pessoas que se encontram doentes, que se encontram, né, necessitadas de alguma forma. Então, mandem o nome das pessoas, né, que eles vão ser anotados no livro azul, né, como a gente define aqui na mesa, e o nome dessas pessoas ficarão aí todo dia, né, para que elas possam receber essas vibrações, tá bom? É importante também Sim. a pessoa participar do Evangelho no momento de vibração, da nossa prece final, e mentalizar seu ente querido que está aí anotado o seu nome no Perfeito. no Agora, mencionou, é muito importante. Não adianta só colocar o nome. O que é importante é que no dia do Evangelho, né, do lar, ou nas suas orações, você mentalize a pessoa, né? Porque a mentalização, através da sua doação de energia, isso aí chega às pessoas que mais precisam. Tanto as que estão aqui presentes, como as que já partiram para a espiritualidade. Então, a Mara recordou muito bem da importância de você mentalizar essas pessoas. Contribua, ajude dessa forma, você estará fazendo um bem muito grande, tá bem? O Evangelho de hoje vai ser assim, ó, capítulo 17, quem tiver pelo YouTube aí já pode acompanhar a gente aí, cujo tema é assim, ó, sede perfeitos. Difícil, hein? É o que a gente sempre alega, né? Difícil. E o item 7, que se chama o dever. Olha lá, né? A gente vai ver o que significa essa questão aí do dever, né, William? Que raio de dever é esse? Vamos tentar, né? Então a gente vai ler, né? Mas antes disso a gente vai fazer a nossa oração inicial, que ela vai ser feita Por mim. pelo William, tá bom? Perfeito. Então, meus amigos e amigas, nesse momento tão especial, vamos agradecer a Deus, nosso Mestre Jesus Cristo, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos, com o intuito de aprender um pouco mais, desenvolver esses ensinamentos que nos foram deixados, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa fazer a nossa reforma íntima, respeitar o nosso irmão e levar a vocês e a todos que acompanham o Evangelho uma mensagem de paz, de amor e de harmonia. E para iniciar o nosso estudo dessa noite, faremos a oração que o nosso Mestre nos deixou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Mara agora vai fazer a leitura agora. Vamos lá. Vamos lá. Instruções dos Espíritos. O dever. Lázaro, Paris, 1863. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramo-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral e não do que se refere às profissões. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não sofrem repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior. O adverte e sustenta, mas ele se mostra frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas, como precisar esse dever? Onde ele começa, onde acaba? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Sofrem todos pelos mesmos motivos, a fim de que cada um pese judiciosamente o mal que pode fazer. Não existe o mesmo critério para o bem, que é infinitamente mais variado nas suas expressões. A igualdade em relação à dor é uma sublime previsão de Deus, que quer que os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, desculpando-se com a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma intrepidez da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e dócil, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, mas permanecendo inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. É, a um só tempo, juiz e escravo na sua própria causa. O dever é o mais belo galardão da razão. Ele nasce dela, como o filho nasce da mãe. O homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque ele transmite à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever se engrandece e esplende, sob uma forma sempre mais elevada, em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa, porque ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, mas deseja que a grandeza da sua obra resplandeça aos seus olhos. Nossa, que coisa linda, hein, Mara? A gente conversou antes, né, William? É um tema, né? O pessoal está aqui falando com a Kátia, é um tema muito... que daria para a gente aqui, ó, fazer um belo de um bate-papo. Mas a gente tem um tempo limitado, mas a gente vai tentar entender um pouquinho, dar uma resumida. William, Mara, ele não está falando do dever dos nossos compromissos. Ele está falando do dever moral. Sim. E esse dever moral, que talvez seja o mais problemático ou difícil, né? Porque o dever nosso, no nosso dia a dia, por exemplo, né, a Kátia, quando me convidou para vir fazer aqui, é meu dever vir aqui no horário, né, ler o que vai ser. Isso para mim é simples. Então a gente está falando de um dever de ordem física, né, de ordem material. A pergunta que eu não vou fazer para vocês, mas eu faço para mim mesmo, né, e também para vocês refletirem, né, o dever moral
que é um dever de consciência, ele é um dever muito complicado, mas a gente pode dizer assim, de muita luta interna conosco mesmo, porque busca as nossas imperfeições. E quando eu vou nas minhas imperfeições, eu não gosto de falar a respeito, porque isso me faz mal. Não sei se vocês concordam com isso a respeito. O dever de consciência, o dever do coração, o dever da sua moral para com o nosso semelhante, você vai sempre fazer algumas reflexões a respeito. Você vai alegar um monte de coisa. Inclusive tem um tema que se chama Alegas, no meio do livro, que eu li há muito tempo, que a gente alega muitas coisas para as nossas imperfeições. A gente quer fugir, né? Tudo bem, conseguimos fugir da materialidade e do físico, mas o dever moral, a consciência nos acusa. E não tem como você fugir. Ele é um dever íntimo que busca você. Mas aquilo que o Espírito está falando aqui, o Lázaro, né? Que ele está dizendo, ele não está dizendo para você assim, ou você... Não, ele está dizendo o seguinte, existe esse dever que quando você sabe cumpri-lo de uma forma exata, né? Que é um dever do Espírito, né? Da matéria, né? Você consegue realmente galgar mais degraus dentro de uma evolução que a gente espera, que a gente sempre fala da evolução dentro da espiritualidade. Então ele está falando do dever moral. Então, volto a pergunta para mim, não é para vocês, mas aí se vocês quiserem tomar a pergunta, né? Por que o dever moral é tão difícil de ser alcançado? Ou se vamos voltar daqui a 20 anos aqui nesta mesa e dizer a mesma coisa, como é difícil encontrar o dever moral? Então eu jogo para vocês esses questionamentos e também para vocês aí refletirem a respeito. O dever moral é a obrigação que a gente tem para com Deus, para galgar o nosso caminho de perfeição. O dever moral não foge da caridade. A gente não fala que sem a caridade a gente não progride, a gente não alcança esse progresso espiritual. E a caridade engloba tantas coisas, a gente já cansou de falar aqui. Aqui no texto fala uma parte, primeiro ele começa falando que o dever é uma obrigação moral com a gente para com os outros. A gente, quando vai reencarnar, na nossa encarnação aqui, quando a gente vai reencarnar, a gente traz com a gente, quando a gente reencarna, a gente traz dentro da gente, na nossa consciência, que nada mais é do que a voz de Deus dentro da gente. A nossa consciência, a gente fala que é isso, né? Onde está Deus? Na nossa consciência. Onde está o certo e errado? Na nossa consciência. Por isso que não existe mais a gente não pode dizer que nós somos ignorantes, nós não sabemos disso, porque todo mundo sabe o que é certo e errado, está na consciência. Sim. Desde o mais ignorante ao mais sábio, todos sabem. E a gente traz aqueles deveres morais que a gente vai ter que trabalhar mais nessa encarnação para que a gente progrida, para erradicar aquele homem velho, para que a gente progrida espiritualmente. Então a gente traz. Aí aqui mais à frente do texto ele fala que o dever é aquilo que eu entendo assim. O dever é quando a gente tem o dever de não causar infelicidade no outro. Ou seja, a gente tem o dever moral começa quando a gente causa felicidade no nosso próximo, causa bem-estar, causa tranquilidade no nosso próximo. E ele acaba quando? Sim. Quando a gente vai fazer alguma coisa que, se a gente avaliar, a gente não gostaria que o nosso próximo fizesse para nós mesmos. Liberdade, onde começa a minha liberdade, onde termina a minha liberdade. Isso. E nada mais é do que Jesus falou, que Jesus nos ensinou. Faz ao próximo o que você gostaria que fizesse a você mesmo. Não faça o que você não gostaria que fizesse a você mesmo. Isso está englobando todo esse dever moral. E aí ele fala também da dor, que a dor é igual para todo mundo, porque a gente só aprende com a dor. O bem, ele pode vir por várias vertentes, mas o mal, ele vem, a gente causa o mal e pela dor a gente vai, é como se fosse uma lição para a gente aprender a não fazer mais esse mal para o outro. E a dor, ela é igual. Uma determinada dor vai doer tanto, a mesma coisa em mim, a mesma coisa no irmão mais sábio,
a mesma coisa no que letrado, a mesma coisa do que é ignorante, a mesma coisa, a dor vai doer igual, aquela dor vai doer igual. Por quê? Porque assim a gente consegue aprender que aquela dor, se a gente está sofrendo aquela dor, é porque a gente está colhendo alguma coisa. É para a gente aprender a não fazer isso, para que isso entre na nossa consciência. Sim. E que essa voz de Deus dentro de nós nos ajude nas próximas tarefas, que a gente não cometa a mesma dor. Porque se a gente viver uma vida pautada, se a gente viver uma vida irresponsável, inconsequente, baseada nas tentações, baseada no viver para ser feliz, a vida é uma só, você vai colher, aí a gente vai cavar o buraco, a nossa sepultura. E aí a gente vai depois ter que repetir tudo de novo, até que a gente aprenda que aquela dor que está doendo em você, você causou em outra pessoa. William, o que a Mara disse, né, que a caridade é um dever moral, né? Sim. Estamos fazendo aos outros aquilo que gostaríamos que fizesse a nós? Deveríamos. Deveríamos. Mas, como o texto diz, e trata especificamente do dever moral, não o dever profissional. Sim. Que são as atividades que emanam da nossa convivência. Sim. Né? É difícil, você colocou bem no começo do Evangelho, é uma tarefa difícil de cumprir. Eu fiz um rascunhozinho aqui, porque para a gente se preparar, eu acabei fazendo um rascunhozinho para dirigir, porque é um assunto que traz grandes possibilidades de discussão, né? A gente precisa falar, a gente precisa se expressar, a gente precisa agir, realizar ações. E fazer isso tudo sem ferir o próximo, todas as vezes, é muito difícil mesmo. Normalmente, às vezes a gente acaba magoando, ferindo o nosso irmão, tentando cumprir o nosso dever moral. Mesmo assim, falta habilidade. Essa habilidade está dentro da moralidade, do exercício dessa moralidade que a gente tem que praticar. Então, como eu fiz o rascunho aqui, que disse que eu achei perfeito, que o dever é imutável, né? É o cumprimento da lei divina, envolve um conjunto de procedimentos, que é esse que você acabou de falar, que é o bem, a prática da justiça, da benevolência, do amor, da solidariedade, porém. Ou seja, é o cultivo de tudo isso, né? Com o nível de despertamento da consciência, da capacidade de compreensão e do grau de elevação moral de cada um. Aí, o texto que eu acabei lendo, foi bem interessante, que ele traz uma analogia entre uma situação dentro do Espiritismo, que eu achei bem claro, que diz assim: quanto mais elevado é o espírito, encarnado ou desencarnado, mais feliz ele se sente em cumprir os seus deveres morais, mesmo que sacrifícios sejam exigidos, porque entende que a felicidade verdadeira está intimamente relacionada com a paz da consciência e está intimamente ligada ao cumprimento do dever, principalmente no dever moral. E aquele, quanto mais atrasado, normalmente é o espírito, mais pesado e desagradável para ele é o dever, porque no seu entendimento ainda bastante deficiente nas leis universais, ou a sua má vontade em exercitar essas leis, quanto mais tem valor para ele é o seu direito do prazer, né? As felicidades próprias, a satisfação dos seus interesses individuais, enquanto o sacrifício e o dever muitas vezes impõem, é difícil, indesejado. Então, ou seja, é uma questão de evolução mesmo, né? Ou seja, né, um espírito mais evoluído, ele que está em busca de aprimoramento, de crescimento e da evolução da sua reforma íntima, é mais agradável o cumprimento do dever, porque ele sabe que isso é benéfico, ele vai conseguir galgar, né, novos horizontes com esse cumprimento. E aquele espírito, infelizmente, mais atrasado, preguiçoso, ele vai ter oportunidade. Ele vai ter, mas hoje, preocupado com o orgulho próprio e a matéria mais em foco,
esse com certeza vai ter mais dificuldade, né, de exercitar o dever da moralidade e a prática do bem. Sim, né? sim. A gente entra sempre na questão da superficialidade da matéria, né? E eu acho que esse é um assunto que talvez todos vocês aí que estão nos vendo e nos ouvindo, né, tenham suas opiniões a respeito, né? Por isso que a gente falou no começo que ele dá muitas alternativas. Mas então, qual é a sua opinião a respeito, né? Então, o que é o dever moral, né? O teu dever de trabalho a gente já... Mas qual é o dever moral que nós devemos ter com a gente mesmo? Né? O que foi falado aqui são as transformações íntimas dentro do seu íntimo para que você entenda um pouco mais a figura de Deus. Então, quando você passa exatamente a executar esse dever moral, você vai entendendo um pouquinho mais quem é Deus ou o que é Deus. Né? Depende muito aí de quem faz esse questionamento, tá bom? Mas a ideia da gente é que vocês realmente façam aí as suas reflexões e mandem para a gente, tá? A gente aqui não é dono da verdade, a gente apenas está esclarecendo o que foi dito no Evangelho, tá bom? Então vai ser uma alegria muito grande para a gente compartilhar com vocês tudo isso também e vocês compartilharem com a gente, tá? Nós vamos agora, se não tem mais nada a falar, a gente vai agora para a oração final e também as vibrações, né, Mara? Isso. Tá bom? Então vamos todos alicerçados, envolvidos nessa corrente de bem, nessa corrente de vibrações positivas que vem do mais alto, junto com os nossos queridos anjos da guarda, os nossos mensageiros. Vamos chegar até Jesus Cristo e trazer o Cristo para dentro do nosso lar, do nosso íntimo, nos envolvendo, nos protegendo e fazendo com que a gente seja cada vez mais iluminado, para que a gente possa levar essas vibrações, esse amor, essa paz, essa luz divina, o mais longe possível. Que os mensageiros possam retirar de nós as nossas melhores vibrações, para que auxilie no trabalho do bem que é tão necessário no nosso planeta, para que todos os seres que estejam passando por desesperos nesse momento sejam envolvidos, sintam a presença do Cristo junto de cada um. Todos os lugares, e quantos são os desesperados, cada um pelo seu motivo. Que a luz de Deus, pelas mãos de Jesus Cristo e pelo manto de Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, chegue a cada canto. Pedimos, querido Mestre, que essa luz, essas bênçãos, essa paz, essa cura espiritual chegue a cada ente querido, a todos os nossos familiares, aos nomes que estão no nosso caderno de oração, ao ente querido que nós sabemos que está necessitado no momento, que possamos vibrar por eles, que os mensageiros possam levar essa luz vinda do mais alto. E que cada um se sinta envolvido, amparado pelas mãos de Jesus. E finalmente pedimos por nós, que o nosso lar seja fortalecido na sua luz, Jesus. Que possamos lembrar sempre dos nossos deveres morais, que possamos levar a paz, a tranquilidade, a felicidade aos que nos cercam. E que para isso nós tenhamos sempre o seu amparo, para que sejamos também felizes, pacificados, tranquilos e iluminados. Que a luz de Deus, nosso Pai, nos envolva a todos. Muito obrigada. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus.
Bem, chegamos ao final de mais um Evangelho no Lar, tá? Lembrando aí que toda quarta-feira, 20 horas, conecta aí no YouTube, nas plataformas, para você ver, né, a Palavra de Deus, tá bom? Agradecemos imensamente vocês por nos acompanharem. Fiquem na paz de Deus e na luz de Jesus. Tchau, até a próxima. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.